Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Vamos sentar, por favor. O evangelho de hoje, quarto domingo da quaresma, é longo, né? Mas muito interessante. Para mim, eu acho um diálogo fantástico. Mas que não somente para sermos maravilhados, mas é para refletirmos muito e procurar aplicar isso para a nossa vida. Porque no Evangelho segundo João, nós encontramos 9 sinais, ou 7 sinais, né? Se incluir também aquele da ressurreição, chega até 9. Mas 7 sinais principais, que falam, que são milagres, mas João não refere para esses milagres como milagres no seu evangelho, mas como sinais. Um dos sinais é a cura desse homem cego de nascença. Por que são sinais para João? Porque são maravilhas, sinais que nos ajudam a encontrar, ou que ajudam a revelar ou manifestar o verdadeiro Deus para a humanidade. São meios que o Evangelho usa para mostrar para nós, demonstrar para nós que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus verdadeiro. Por isso que nós vimos no final do Evangelho a fé, a crença desse homem, que passou de uma vida de cegueira para uma vida onde ele começou a ver não somente o mundo que nunca tinha visto na sua vida, porque nasceu cego, mas também ele começou a ver a bondade de Deus, a realidade que Jesus é o Senhor. Ele fala, ele gritou mesmo, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. E depois prostrou-se diante de Jesus, que é sinal de adoração. Sinal de, depois de reconhecer que Jesus é o Senhor, ele adorou o verdadeiro Deus. Domingo passado nós vimos também algo parecido, né? O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que depois também ela declarou, eu creio. Entendeu? E nós vemos também que Jesus fala, nem nesse monte aqui, neste lugar, e nem em Jerusalém que vão adorar o verdadeiro Deus, mas os filhos de Deus, os verdadeiros adoradores, adorarão o verdadeiro Deus no Espírito e verdade. O Espírito e verdade. E hoje temos também esse elemento da fé, depois da cura do homem que nasceu cego. Mas o que me interessa muito na minha reflexão, né, refletindo sobre esse evangelho e as leituras de hoje, é que as pessoas mais cegas não é o homem, mas é os fariseus. As pessoas com verdadeira cegueira eram os fariseus. Mas porque a verdadeira cegueira de verdade, não é a dificuldade de ver fisicamente, mas a dificuldade de ver espiritualmente a bondade de Deus. São Paulo fala na segunda leitura, né? Para passar uma vida das trevas para uma vida da luz e começar a saborear a bondade de Deus, porque Deus nos chama a saborear essa bondade de Deus, a sua justiça e verdade. E o fruto da luz chama-se, ele fala, o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Então, ele nos convida a nos despertarmos para que possamos ver essa bondade de Deus, essa justiça de Deus e a verdade da palavra de Deus e a verdade do senhorio de Jesus. Isso que os fariseus não estavam vendo e não queriam ver. Não queriam ver. Por isso que Jesus fala no finalzinho do evangelho de hoje.
Quando perguntaram a Jesus, e nós também somos cegos? Jesus fala, não. Se fosseis cegos, não teríeis culpa. O problema não é ser cego, mas o problema é querer permanecer na cegueira. É o problema. Querer permanecer na cegueira. Eles estavam vendo claramente que esse homem, inclusive perguntaram ao homem 3 vezes. É verdade que você foi curado? É verdade, 3 vezes. Inclusive, não eram satisfeitos. Foram buscar os pais. E os pais falaram, se ele está vendo hoje, não sabemos quem curou ele. Não sabemos. Sabemos que ele nasceu cego. Como ele passou a ver hoje, não sabemos. Mesmo assim, eles não queriam acreditar. Continuar interrogando o homem. Mas uma coisa interessante é que o homem que começou a ver não queria voltar para a escuridão. Ele foi forte e corajoso de permanecer na justiça. Ele foi corajoso de continuar na verdade. Sem medo. Ele sabia que ele ia ser expulsado da sinagoga, da comunidade de fé. Por falar a verdade, por insistir que Jesus é o Senhor. Mas mesmo assim, ele continuou com coragem, testemunhando sobre o senhorio de Jesus. Ele foi expulso. Mas isso não era o problema dele. A maior dificuldade dele era para ver o mundo. E ele passou a ver o mundo. Porque encontrou com Jesus. E passou a ver o mundo. Porque o homem, segundo o Evangelho, ele também era mendigo. Pedia esmola. Mas a maior dificuldade dele não era comida, coisas assim. Era para ver a natureza do mundo. Imagina você. Como a pessoa nasce na cegueira. Quando eu era criança, eu costumava de vez em quando, porque quando tem pessoas assim, cegas andando assim, eu costumava fazer assim, para imaginar como era o sofrimento das pessoas cegas. Eu fechava os olhos assim e tentava achar meu caminho. Mas, às vezes, eu chorava de imaginar o sofrimento de quem não enxerga o mundo físico. O caso desse homem era pior, era tão difícil, porque nasceu assim. E viveu tantos anos assim, até encontrar com Jesus. E ele passou a ver. E ele ficou tão feliz. Hoje celebramos o quê? Domingo da alegria, a cor é rosa. Coisa linda. Que simboliza alegria. Então, a alegria desse homem era de ver o mundo. E ele pôde testemunhar sobre quem deu para ele essa alegria. Jesus! Hoje em dia somos tão medrosos de falar de Jesus, de testemunhar sobre Jesus, de fazer sinal da cruz para entrar no ônibus, por exemplo. Ou dentro, quando tem amigos evangélicos, faz sinal da cruz. A gente não faz. Começamos a rezar como os não católicos. Medo de tirar o texto para rezar, por exemplo. Escondendo a nossa fé. Esse homem foi forte e corajoso de falar que Jesus é o Senhor. Então, falando sobre a cegueira dos fariseus, nós pensamos que é somente naquela época, mas hoje em dia também, tem muitas pessoas cegas que não querem ver a verdade, que não querem ver e acolher a verdade. Uma das coisas que nos deixa cegos, muito cegos, é orgulho. O problema dos fariseus era orgulho e vaidade. Eles não queriam ver outro fazer algo que eles queriam mesmo assumir. Não queriam assumir que Jesus vem de Deus. E o homem ensinou eles, o homem que nasceu cego, ensinou eles, se esse homem não é de Deus, como é que ele me curou? Como é que ele me curou? Porque, segundo eles também aceitavam que para fazer obras maravilhosas assim, a pessoa deve ser um profeta.
Mas nesse caso, porque não queriam acreditar em Jesus, ou porque estavam pensando que Jesus ia tirar a sua fama, a fama deles, eles ficaram tão preocupados, começaram a tramar contra Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje somos convidados a abrir para encontrar com o verdadeiro Deus que pode nos curar, o único que pode nos curar de toda a cegueira da nossa vida. Nós vemos, por exemplo, na primeira leitura, a alegria do Davi. O menino lá, o mais simples, o mais novo da família, que o pai nem pensava que ele ia ser o escolhido, mas foi ele que Deus escolheu. Por quê? Ele é um humilde, aquele lá que não manifesta o brilhantismo igual os irmãos dele. Os irmãos dele, o pai, por exemplo, apresentou o brilhantismo dos seus filhos. Alguns entraram assim, com porte assim grande, alto, pensando que eles vão ser ungidos, mas Deus escolheu o Davi lá, que estava cuidando dos animais. Então, a humildade nos ajuda a alcançar a bênção de Deus. O melhor caminho para uma vida feliz começa pela humildade. A humildade está em contraposição com orgulho. Quem é humilde não vive com vaidade e orgulho e querendo mostrar que sabe mais do que todo mundo, igual os fariseus. Vive uma vida humilde e simples. E como Deus escolheu Davi, e assim também que Deus nos escolhe para saborear a beleza, a sua bondade e a sua verdade, como São Paulo também falou na segunda leitura. Esse tempo da quaresma, a igreja nos chama, a partir da vida de oração, de caridade, de jejum e penitência, a entrar a esse encontro com Jesus, que é somente Ele que pode abrir os nossos olhos para que possamos ter fé e acreditar nele e assim também viver uma vida de testemunho, como esse homem cego hoje viveu. Dizemos hoje que a palavra de Deus nos toque, nos transforme, nos renove e nos abençoe. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor Jesus seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Jesus! Viva!